Bom dia, amados. Vamos conhecer o último capítulo da história de Hudson Taylor, o missionário que criou uma missão ao interior da China para que o evangelho alcançasse aquela nação. Então, no penúltimo capítulo, nós vimos que Hudson, quando voltou da Inglaterra, voltou da China para a Inglaterra doente, os médicos achavam que ele não teria mais nenhuma condição de voltar à China, de retornar para o seu ministério. Então, Hudson sofreu muito, mas durante o período de 6 anos que ele ficou na Inglaterra, ele então fundou a missão ao interior da China, onde ele organizava, capacitava missionários para ir à China anunciar Jesus. Então, depois de 6 anos, Deus deu a graça de Hudson Taylor voltar para a nação que Deus tinha escolhido, para que ele pudesse ser o precursor do evangelho ali. Então, quando Hudson voltou, ele foi com mais 24 missionários. Então, já tinham outros que tinham ido, né? Já tinham 5 missionários que estavam lá. E agora Hudson retornava com mais 24 missionários, então aos poucos a China começava a ser evangelizada. Quando ele chegou lá, ele sempre via a necessidade de alcançar mais e mais. Então eles começaram a orar a Deus para enviar mais missionários. E eles oraram por um número específico, 70 missionários, em 3 anos. E em 3 anos Deus enviou 78 missionários. Então o evangelho estava alcançando aquela nação. E Hudson, por ser uma nação muito numerosa, ele via a necessidade de muito mais missionários. Então, um dia ele subiu no alto das montanhas, no interior da China, e avistou vales, planície, e ele disse: ainda há milhares de chineses. E ainda existem milhares de cidades nas quais as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Nós não podemos cruzar os braços. Nós precisamos alcançar. E ele sentia como se Deus dissesse: peça mais missionários. E então ele começou a orar: Senhor, envie 100 missionários para o próximo ano. Toca no coração de 100 missionários, pessoas que possam vir à China para alcançar essa nação. Parece ser muito, né? Orar por 100 missionários, e nenhuma missão até então na Inglaterra se conhecia uma missão que tivesse crescido tanto quanto a missão ao interior da China de Hudson Taylor. Então, no ano de 1887, Deus enviou não 10, não 20, não 50, não 100. Deus enviou 102 missionários, incluindo homens e mulheres, que navegaram para a China para serem missionários e para falar de Jesus àquela nação. Quando aqueles missionários chegou, Hudson se sentiu muito animado. Então, rapidamente, ele mesmo se prontificava a ensinar a língua para aquelas pessoas, a capacitá-los para que eles pudessem logo ir pelo mundo, ir pela China e pregar o evangelho àquela nação. E Hudson sempre observava mais e mais necessidade de muito mais missionários alcançar a China. E então ele disse: nos próximos 5 anos, ele sempre se reunia com aqueles missionários e ele disse: para os próximos 5 anos, nós precisamos orar para que Deus envie 1000 missionários. Aqui temos um grande campo e precisamos de muitas pessoas que estejam dispostas a anunciar Jesus. E então o Hudson começou, Ele ficava na China, mas também ele saía, há algum tempo. Ele viajava por toda a Europa, por toda a América, a Austrália, e em todo lugar que ele chegava, em toda a igreja, ele dava relatório e ele falava de quantas pessoas, milhões de pessoas que estavam na China
e que ainda não tinha ouvido falar de Jesus. E ele disse, olha, Jesus disse, vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. E esse chamado é para todos os crentes. Todo crente deve ser um missionário. E todos devem estar dispostos a fazer a obra dele. Hoje, Deus chama homens e mulheres para ir à China falar de Jesus. Então, depois que Hudson fez uma turnê, nos 5 anos, Deus enviou 1.153 missionários ao interior da China. A missão que mais cresceu em poucos anos foi aquela missão, uma missão ao interior da China. E então, Hudson, sempre que ele ia a uma igreja, ele contava uma história, que ele contava, né, que algo que aconteceu com ele. Um dia ele conta, né, ele contava que um adolescente conheceu Jesus, aprendeu a orar, confiar em Deus, e Deus levou ele para anunciar as boas novas de salvação. E ele dizia, e por causa desse homem, muitas pessoas conheceram Jesus. Mas ele disse que um dia ele ia no barco. E, de repente, ele ouviu um grito, né, um som de alguém caindo, né, na água. E ele disse que saiu do quarto, e naqueles barco casa, né, já contei na história. E ele viu o homem tinha caído na água. Era um homem que ele conhecia, Pedro, e aquele homem tinha desaparecido na água. E ele disse que imediatamente, né, ele baixou a vela do barco, pulou na correnteza, mas ele não conseguiu achar o rapaz. Então, ele disse que viu alguns pescadores ali próximos, né, homem que realmente tinha costume de mergulhar, e ele começou a gritar, venham ajudar, por favor, um homem está se afogando. E os pescadores responderam a ele em chinês com uma frase muito comum, né, que ele disse que era. Ele disse, não é conveniente para nós. Ou seja, ele dizia, eu não tenho que fazer isso. Então, Hudson disse que ficou implorando para ele, por favor, venham depressa, senão será tarde demais. E aqueles homens disseram para ele, não, nós estamos pescando. E ele disse que ficou desesperado. Por favor, não se preocupe com a pesca, eu pago para vocês o valor da pesca. E ele disse, quanto o senhor vai me pagar? Ele disse, não sei, eu vou dar tudo que eu tenho para vocês. O que vocês ganhariam hoje no dia de trabalho, eu dou para vocês, mas, por favor, me ajudem a procurar esse homem. E ele disse que percebia naqueles homens nenhum interesse. Ele disse, tudo que eu tenho, eu darei para vocês. Quando aqueles homens vieram, em menos de 1 minuto, aqueles homens mergulharam e trouxeram o corpo de Pedro, né? E ele disse que, como médico, fez tudo o que ele pôde para reanimá-lo. Mas foi tarde demais. Ele não conseguiu trazê-lo de volta à vida. E aí ele sempre dizia para as pessoas, o que vocês pensam sobre esses pescadores? Eles foram culpados pela morte de Pedro? Será que houve algo errado da parte desses homens? Eles poderiam ter vindo ajudar? Eles poderiam ter salvado aquela vida se eles, ao invés de pensar no seu bem-estar, na sua pescaria, tivessem deixado tudo para vir salvar aquele homem? Hudson Taylor não pôde fazer mais nada por ele. E ele disse, assim somos nós. Ao nosso redor, perto de nós, tem pessoas morrendo todo instante, sem conhecer Jesus. E é a morte eterna. Ao nosso redor, tem pessoas se afogando no pecado. E nós, muitas vezes, estamos sentados na nossa comodidade, na nossa vida,
nos nossos prazeres, sem nos preocuparmos com a salvação das pessoas. Ele dizia, será que é muito pedir para vocês? Vamos anunciar o Evangelho? Vamos à China anunciar o Evangelho? E todas as igrejas, ele contava esse testemunho. Ele conta que muitas pessoas se sentiam tocadas para sair e evangelizar. E ir à China também. Então, Hudson Taylor, ele morreu na China aos 73 anos. E ele morreu feliz. Ele disse, se eu tivesse 1000 vidas, eu daria todas elas para alcançar a China. Eu daria todas elas para Cristo, para que a China fosse alcançada pelo Evangelho. Em 1949, a China continental, né, com a população de 800 milhões de habitantes, foi fechada para todos os missionários. Muitos cristãos da China continental, eles sofreram. Muitos deles morreram para permanecer fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Na China, existem milhões de pessoas que nunca viram um exemplar da Bíblia. Nunca tiveram o privilégio de ouvir de Jesus. E, embora a China esteja fechada para o Evangelho, ela não está fechada para Deus. Hoje, na China, existem muitas Bíblias, né? Não sei, acho que eu não contei ainda a história aqui do contrabandista de Bíblias. Lá foram encontradas Bíblias são enterradas. Irmãos têm Bíblias enterradas embaixo da terra e às vezes eles se reúnem para ler a Bíblia, eles memorizam e compartilham e a Bíblia, de alguma forma, tem chegado ao coração das pessoas ali, do povo chinês. E existem missionários se preparando e orando, né, para que eles possam ir à China e continuar a obra que Hudson Taylor começou. Então, muitos de nós podemos hoje ir à China, orando por esses missionários que estão se preparando, orando por os chineses, né, para que Deus abra as portas para o Evangelho e para que aqueles irmãos que têm Bíblias lá possam compartilhar essa palavra salvadora que é de Jesus. Então, que Deus nos use, né, para que nós também possamos falar do amor de Deus, para que nós possamos alcançar as pessoas que estão morrendo ao nosso redor, sem ouvir de Jesus. Então, sempre que a gente pegar algo da China, né? Acho que todos nós temos algo que a gente compra made in China. Então, eu faço isso porque eu aprendi isso em uma outra história, né? Que diz, toda vez que a gente compra, pegar algo que você lê made in China, ore por aquela nação. Então, irmãos, vamos fazer isso. Vamos orar pelos missionários. Vamos nos dispor a, de alguma forma, abençoar aquele país. Se não formos, se não pudermos contribuir com os que irão, orar para que Deus abra as portas para o Evangelho e, principalmente, para que aquela nação seja alcançada para Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos use para a glória dele.